Bom, senhores, vamos para mais um bloco dessa nossa jornada de hoje, né? Essa prosa mercearística. Essa conversa mercearística. Nossa junta médica. No ultrassom que estamos fazendo hoje aqui com relação à gestação municipal. 9 meses. 9 meses da vazinha, garotinho. Mais um trocadilho infame. No que diz respeito a obras, licitações, transparência na gestão pública. A gente já comentou aqui algumas coisas que diz respeito à transparência. Fizemos aqui um bloco na mercearia uma vez só sobre o Portal da transparência. Portal que não é portal E a também não é transparência tão que não transparente há, assim. né? Então eu acho que há bastante bate-papo acumulado sobre isso. Agora, no primeiro bloco, a gente tinha lá como tema educação, cultura e patrimônio histórico. A gente não falou muito da cultura, né? Priorizamos a educação, né? Para a felicidade aí do senador Cristóvão, priorizamos, tá vendo, senador? Há quem prioriza a educação aqui. E não falamos tanto da cultura. Na área de cultura, os senhores avaliam essa gravidez. Nasceu o que dessa gravidez? Olha, na área de cultura, isso também a gente já comentou aqui em programas anteriores, sobre essa retomada. Então vamos embora, já comentamos tudo nos programas anteriores. Vamos fechar. Vamos fechar. Estamos repetitivos demais, né? Na balancinha aqui, the end. Acabou. Vamos lá. A gente já comentou isso aqui e eu queria falar de novo desse aspecto. Nos governos anteriores, e aí a gente tem que fazer essa referência e voltar, infelizmente, a lembrar dos governos anteriores, a questão cultural em Campos ela foi simplesmente arrasada, né? A gente já comentou isso aqui. Então, agora, no governo Rosinha, e esse é um aspecto interessante, há uma retomada desse movimento cultural, ainda que timidamente. E eu queria destacar 2 aspectos relacionados ao teatro. O curso livre de teatro que a prefeitura ofereceu, a primeira turma já se formou e ensinou o espetáculo Tribobó City. E foi muito legal, foram 2 noites do Trianon, uma noite na Praça São Salvador, muitas pessoas foram, entrada franca. E agora o Festival Estudantil de Teatro, as inscrições estão abertas, o festival vai acontecer entre o final de outubro e o início de novembro. Então eu acho que esses 2 pontos a gente pode pensar como interessantes desses 9 meses. Em compensação, acabou o café literário. Infelizmente acabou o café literário. Acabou aquela ideia do polo de cinema, que era uma ideia que começou a ser conversada no ano passado e uma ideia que morreu, né? Porque eu acho interessante pensar essas coisas, mas aí é aquela coisa, você acaba tendo que pensar mesmo, né? Porque você tem, por exemplo, o tributo a Raul, né? Foi uma coisa bacana e tal. Mas aí você vê iniciativas isoladas da área da cultura, da Fundação Cultural e da Secretaria de Cultura, você vê algumas iniciativas interessantes, mas assim como acontece em outras áreas, você ainda não sabe qual é a cara da cultura. Você ainda não teve uma grande coletiva do secretário Otávio de Campos, por exemplo, para anunciar o programa de cultura do município. Olha, nós vamos fazer isso neste ano, no ano que vem nós vamos fazer mais isso, a nossa meta é atingir X e Y, nós queremos... O carnaval vai continuar sendo fora de época e não Alberto Flamengo. Pois é, a gente não vê a coisa construída como um programa de governo, como eles apresentam durante a campanha, né? Porque durante a campanha parece que a coisa está arrumada, você pega o programa, olha lá, nós vamos fazer isso. Depois que entram na gestão, parece que zeram e começam a ver assim, o que dá para fazer com as condições que temos. E aí começam a apagar incêndio. Acaba, claro, surgindo coisa interessante. Eu acho até que na área da cultura nós temos pessoas sérias e bem intencionadas, né? O Avelino lá, a Fundação Ferreira e o Horácio são pessoas sérias e bem intencionadas, né? Agora, eu ainda não tenho, eu tenho a sensação de que ainda não há uma robustez de projeto, onde você identifique popularização da cultura, disseminação, sabe? Você não vê isso, né? Esse tipo de coisa eu sinto falta, né? Os senhores? Eu gostaria de perguntar, porque eu não vivenciei esse carnaval fora de época. Não sei se algum de vocês teve a oportunidade, tem alguma coisa a dizer sobre como se desenvolveu esse carnaval, a organização dele. No que diz respeito específico ao evento, parece que foi um sucesso. Né? E parece que a lógica de trocar o
carnaval parece que foi interessante também, né? Troca de época e troca de física de espaço, né, também. Parece que deu resultado, parece que foi uma iniciativa muito boa e que parece que vai continuar, né? Tá havendo uma dissidência lá entre eles, né, na Liga das Escolas de Samba. Estão querendo fundar a Liga Independente das Escolas de Samba que tem no Rio, né? Que uma história interessante do carnaval é que as entidades que cuidam dos blocos, dos bois das escolas, elas recebem 10% da verba da subvenção para as entidades, para a manutenção dessas entidades, né? E há uma divergência entre eles que estão querendo fazer uma liga independente para fazer o carnaval separado. Estão ainda estão tentando costurar lá uma aliança, mas parece também, eu ouvi boas referências a respeito. Agora, a coisa aconteceu por acaso, porque o carnaval não ocorreu na época em que deveria ocorrer por causa da enchente. Então, meio que por uma circunstância da natureza, não foi nada programado, olha, vamos fazer um carnaval fora de época, como um teste, talvez para o ano que vem. Mas isso já havia sido cogitado, eu me recordo, por conta das características aqui de haver uma intensidade muito grande de fluxo para o farol de Santo Tomé e um empenho da prefeitura, enfim, criou-se lá questione-se ou não, mas criou-se lá uma certa tradição de entretenimento durante esse período. E a cidade acabava ficando um pouco esvaziada, há polêmica sobre isso, mas isso já havia sido cogitado. Eu acho que aproveitaram uma coisa... O momento, pode ser. Mas a ideia é muito boa. Você fazer o carnaval fora de época, você tem que fazer... Muito boa a ideia. Você tem que estimular as entidades carnavalescas o ano todo. Sim, você começa a falar em carnaval em janeiro, então você faz um carnaval caro e feio. Como acontece no Rio de Janeiro, as escolas têm movimentação o ano inteiro. A escola tem que funcionar durante o ano todo. Aqui em Campos só algumas começam 4, 5 meses antes com os ensaios, arrecadando algum fundo ali, mas seria interessante que houvesse essa política também de incentivo para que isso pudesse ocorrer, que as quadras funcionassem, se não com uma programação mensal, mas pelo menos 6 meses antes do carnaval, que isso fosse Sai uma velocidade caro para os cofres públicos do carnaval, né?